Hoje nós vamos falar de Ítalo Calvino. Ítalo Calvino foi um dos melhores escritores italianos do século XX, junto com Umberto Eco. Mais precisamente na segunda metade do século XX, bastante recente. Na minha opinião, a melhor definição, a melhor descrição de como funciona o tarô não vem de um tarólogo, nem de um ocultista. Vem justamente de um escritor. Foi a melhor definição que eu já vi e a melhor demonstração que eu já vi vem de Ítalo Calvino, do funcionamento do tarô. Mas dentro do âmbito da literatura. Ele conseguiu definir, explicar o funcionamento do tarô como o que ele chamou de máquina narrativa combinatória, dentro do âmbito da literatura. Pode ser que Umberto Eco, que era, que trabalhava com semiótica, com símbolos, também, ele também fez publicações, vou falar um pouquinho disso também. Só que o Ítalo Calvino escreveu um livro de ficção com o tarô, demonstrando o funcionamento do tarô como uma ferramenta de construção literária. E aí ele escreveu um livro, que foi no final dos anos 60, 1968, 1969, ele escreveu um livro com 15 contos, virando cartas do tarô. E isso, quer dizer, palavras dele, ele faz uma nota, um apêndice no livro para explicar de onde veio essa percepção. Ele diz que que ele teve essa ideia a partir de uma comunicação em congresso feita por Paolo Fabbri. O congresso era Seminário Internacional sobre as Estruturas do Conto, em geral, bem abrangente, Só que essa comunicação de Paolo Fabbri foi em 1968, em Urbino, na Itália. Ele apresentou o trabalho dele intitulado O Conto da Cartomancia e a Linguagem dos Símbolos. Antes dele, já o Ítalo Calvino cita aqui no apêndice, 3 pesquisadores russos já haviam tratado desse tema. Eu não sei pronunciar o nome dos 3 pesquisadores, mas está aqui no livro. A cartomancia como sistema semiótico. Os sistemas semióticos mais simples e a tipologia dos encadeamentos. Muito bem, esses 3 artigos de pesquisadores da narração, dos métodos de construção narrativa, que ele chamou de máquina narrativa combinatória, antes desse congresso em 1968, e antes dessa comunicação que ele ouviu, o conto da cartomancia e a linguagem dos símbolos, já havia um estudo a respeito de 3 pesquisadores russos. Esses 3 artigos foram traduzidos para o italiano e foram publicados em 1969 por Remo Facani e Umberto Eco, em Milão.
Mas antes, muito antes disso ainda, né, início do século XX, mas aí o Ítalo Calvino não citou, mas eu vou citar, o Jung já tinha falado da importância dos símbolos. Muito bem, vamos deixar o Jung fora disso, porque ele não falou como construção de narrativa combinatória. Mas só lembrando, né, da importância dos símbolos. Mas temos aqui um relato do Ítalo Calvino de como ele teve a ideia de construir um livro de ficção com 15 contos lindos, virando cartas do tarô. E eu vou dar um exemplo. Aí ele demonstrou, né? Quer dizer, a definição, quando eu disse que a melhor definição que eu já vi foi de um escritor, dele, a definição é: tarô é uma máquina narrativa combinatória. E essa ideia ele pegou dentro de um congresso onde um dos palestrantes mencionou a cartomancia e a linguagem dos símbolos como ferramenta literária. E aí, né, ele traz 15 contos. Eu vou dar a ideia de como ele fez isso. Os 15 contos estão interligados. Como assim? Ele fala de uma pousada. Né? O ponto comum dos 15 contos é uma pousada de pernoite, uma pousada no meio do caminho, onde só por uma noite, para viajantes, né, pessoas de passagem, então pousada de uma noite, onde à noite era servida uma sopa e todos os hóspedes sentados em volta da mesa. Todos muito cansados da estrada, né? Não tinham nem forças para falar. E a comunicação entre eles se dava através de sinais e não através da palavra. E o estalajadeiro, quer dizer, o anfitrião da pousada, né? As pessoas estavam comendo a sopa e é claro que cada um tinha uma história de como foi parar na pousada e de onde vinha e para onde estava indo. Ele colocou no centro da mesa um baralho de tarô. E aí cada um começou, tirando as cartas do tarô, sem dizer absolutamente nenhuma palavra, contar a sua história. Então 15 hóspedes contaram a sua história e o Ítalo Calvino vai dizendo quais são as cartas. Até ele ilustra o conto com as cartas, né? Vem ilustrado. É o que eu vou fazer agora, uma tentativa. Não vou relatar o conto todo. Eu peguei um conto, o nome do conto é O Conto do Indeciso. Conto do indeciso, que senão não vai dar para terminar. Eu quero só dar um exemplo de como ele trabalhou. Então, assim, cada um tirava uma carta e o narrador, que estava fora da mesa, o narrador que não faz parte, né, daquela pousada, ele interpretava, ele contava, a carta era tirada e o narrador construía a história, mas dando a entender de que todos os hóspedes estavam entendendo a história da mesma maneira. A história era essa, virando as cartas. Quer dizer, mutismo, né? O mutismo, as pessoas mudas de cansaço e se comunicando através das cartas de tarô. E com isso, Ítalo Calvino demonstrou que o tarô é uma ferramenta de construção literária, de construção narrativa
combinatória, uma ferramenta de construção de narração, de enredo. A questão adivinhatória fica, né, até, eu falei essa palavra adivinhatória pela primeira vez agora, né, mas aqueles 3 artigos russos que foram traduzidos para o italiano e publicados por Remo Faccani e Umberto Eco em 1969 em Milão, entraram numa publicação chamada O Sistema dos Símbolos e o Estruturalismo Soviético. Tá? Os sistemas semióticos mais simples e a tipologia dos encadeamentos. Tem um momento, eu acabei não achando aqui, mas tem um momento que o Umberto Eco fala, né, como as cartas, o uso das cartas de adivinhação. Tem um momento que ele fala, mas ele não trabalha com a função adivinhatória do tarô, ele trabalha com a função literária. Ele não entra, mas ele tem algum momento, eu pensei que eu fosse achar aqui nesse pedaço, mas não é aqui, é nesse apêndice que ele fala as cartas, né, adivinhatórias, a função adivinhatória das cartas, mas ele não se prende nisso, ele se prende na função literária ou na função no tarô como uma ferramenta de construção de enredo. Daí a parte adivinhatória é outra história depois. Ele não toca nisso. Então, um dos contos, o conto do indeciso, como é que ele trabalhou? Eu vou dar uma demonstração, mas só o iniciozinho do conto, para não ficar muito longo. Então, um dos comensais, né, um dos hóspedes, retira uma carta e ele retira o Cavaleiro de Copas. E todos percebem que é uma figura parecida com ele. Então, ele estava querendo dizer eu. Né? Como é que eu cheguei aqui? E aí ele tira simultaneamente 3 cartas, contando a própria história. Aqui ele tira o 8 de copas, com uma carta chamada O Enamorado e um 10 de paus. O 8 de copas é um naipe referido a contatos, todo tipo de contatos, relações pessoais. Como ela veio, essa carta veio acompanhada do enamorado, quer dizer, todos inferiram que se refere a contatos amorosos. Só que aqui tem um triângulo. Então, o narrador vai contando, então o rapaz está dizendo que como é que ele chegou lá na pousada? Ele fugiu da festa de casamento dele por estar em dúvida entre 2 mulheres. O nome é o conto do indeciso. Né? A indecisão vai aparecer outras vezes durante o conto, que nós não vamos terminar. E aí ele se embrenhou na mata. Essa carta é 10 de paus. 10 de paus a gente pode pensar num bosque, 10 árvores, né? Então ele se embrenhou, né, na mata. E como ele estava indeciso entre 2 mulheres e fugiu da própria festa de bodas, nada melhor, ele não conseguia tomar decisão, nada melhor do que uma viagem. Então aparece aqui o carro e vejam bem, o Ítalo Calvino vai tirando a carta e vai contando. Nós não sabemos que metodologia ele usou, porque é ficção. Nós não sabemos se ele de fato tirou a carta e contou, ou se ele
criou um conto e adaptou as cartas. Mas do jeito que os 15 contos estão relatados, a proposta é exatamente essa, virar a carta e contar a própria história, a história de cada um. Então ele vira o carro, então nada melhor, né, para quem está indeciso, nada melhor do que uma viagem para espairecer ou para ter alguma ideia. Mas esse carro não tem rédeas, né? Essa carruagem não tem rédeas. E 2 cavalos diferentes, cada cavalo puxa para um lado, aqui tem uma outra indecisão. Então ele chega no 2 de paus. E o 2 de paus são 2 caminhos, uma encruzilhada, são 2 caminhos. E ele não sabe que caminho tomar. E justamente o carro dele, a carruagem dele, não tinha rédea, porque como ele não conseguia tomar a decisão, ele deixou por conta da carruagem, dos cavalos, do destino, do que for. Até que a carruagem chegou numa encruzilhada de 2 caminhos. Mas aqui teve um impasse, porque cada cavalo puxou para um lado. E as rodas, né, é um desenho do período renascentista. A perspectiva ainda não estava tão desenvolvida. Então as rodas também são rodas laterais, né, que não conduzem a lugar nenhum. Então aqui ele estava no impasse, não só ele, como a carruagem dele, que ele deixou por conta do destino. Então, ele resolveu, nesse impasse, olha aí o conto do indeciso, ele resolveu tirar a sorte. Aí ele pega o valete de ouros, para contar essa parte, que ele resolveu tirar cara ou coroa, para ver para que lado ele vai. Só que a moeda parou em pé. Continua o conto do indeciso. Ela parou em pé na raiz de um carvalho. Isso aqui é um ás de paus, mostrando assim a imponência de um carvalho. E aí ele falou, eu vou subir nesse carvalho para ver onde é que eu estou, se tem alguma coisa em volta, se eu tenho alguma ideia de como, né, chegar a uma conclusão. Então ele vira uma carta e vem o ás de copas. E o ás de copas ele vê no horizonte uma cidade. Ele vê muralhas, torres, minaretes, obeliscos em cima de uma forma piramidal. Até a linguagem que ele usa é interessante, que ele usa 2 tarôs. Esse livro é dividido em 2 partes. A primeira parte é com o tarô mais antigo, medieval, e a segunda parte é com o tarô de Marcélia, que é esse, que é renascentista. Então ele usa não só uma linguagem muito rebuscada, como uma literatura de época. Quer dizer, aquela literatura inverossímil, uma literatura bem de época mesmo, que acompanha o período em que essas figuras foram forjadas. Então temos isso aí. E não acabou, aí o conto é longo, só que eu sei que vídeos longos, né, as pessoas não querem mais assistir, eu gostaria que assistissem até o final, então eu fiz apenas uma demonstração. Então eu queria, com isso, o que eu quero? Desmistificar o tarô. Tirar do tarô esse manto de preconceito, se é que ainda existe. Tudo isso aconteceu nos anos 60. Humberto Eco, Ítalo Calvino, o livro do Ítalo Calvino, a publicação do Humberto Eco, tudo isso apareceu nos anos 60. E foi nos anos 60 que o tarô ressurgiu
das trevas da caça às bruxas. Então, o que eu quero justamente com esse vídeo é desmistificar e retirar, remover o preconceito, que não sei se existe, o tarot está muito em voga e já é tratado com muita respeitabilidade, mas isso é muito recente. E trazer essa mensagem aí para vocês. Então, eu vou deixar esse vídeo disponível no meu Facebook e no meu Instagram. Se tiverem comentários, perguntas, se quiserem dialogar ou se quiserem dar continuidade, podemos fazer isso. Muito obrigada por ouvirem até o final. Esse é um dos vídeos de literatura que eu estou propondo. Quem está acompanhando, né? Eu tenho feito vídeos de literatura também. E agradeço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!